Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe por aqui nessa quarta-feira, com início, do fechamento de mês, então reta final do mês de maio. E nós vamos falar sobre a cautela, o cuidado necessário para o investidor de valor, pensando aí em Bovespa nas máximas. Pessoal, para começar falando então, eu quero tratar sobre Ibovespa na máxima histórica versus recomendação de alta por parte de bancos gringos, inclusive, aí um formato hoje para ser documentado de como atua esses bancos lá de fora, bancos gringos e tudo mais. Ontem deram recomendação, hoje foi um dos maiores vendedores de índice, é isso que eu irei falar um pouquinho. E a Petro 4, Petrobras, margem equatorial, irá destravar valor. Além disso, Banco do Brasil e Vale, duas blue chips que serão aportáveis por muito tempo aí no médio prazo, algo em torno de 5 a 6 meses, dando oportunidade para o investidor. É sobre isso que iremos tratar. Vamos começar sem enrolação. Ontem, Morgan Stanley eleva a recomendação para a Bolsa Brasileira e projeta Ibovespa em 189 mil pontos, dando aí um crescimento acima da média do mercado para as ações brasileiras, tá? Saindo de neutro para essa recomendação. Hoje, principal vendedor do índice da Bolsa Brasileira, Morgan Stanley, tá? Com volume aí bilionário e uma grande participação em volume de venda hoje. Então aqui está claramente o modelo de atuação desse tipo de bancão, e você, investidor, tem que ter cuidado, tá? Aí aqui eles disseram, comentaram: acreditamos que o calendário eleitoral carregado dos próximos 18 meses abre espaço para o início de uma mudança de política, tá? Gostamos da relação risco-retorno no Brasil, onde o cenário otimista se tornou mais provável em nossa visão, afirmou o relatório do banco. Entretanto, no outro dia, como eu demonstrei aqui, o que aconteceu? No outro dia, um dos principais vendedores, junto com o Citigroup e tudo mais, tá? Então, pessoal, nós temos um ano marcado por forte entrada de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira. Isso é ótimo, isso é excelente, porém, o porquê da cautela, o porquê do cuidado, para não sair comprando a qualquer preço, ou muitas vezes, aquele ativo que você pensa que pode subir mais, um ativo que você estudou e definiu que não quer ter ele mais na carteira, chegou o momento de vender, você não vendeu, tá? E esse ativo você pensa que ele pode subir mais, então normalmente perde o time e tudo mais, acaba pagando muito caro depois disso, tá? Então nós tivemos aí até agora forte entrada de capital estrangeiro, mais de 20 bilhões é o saldo positivo nesse ano, porém, como tudo, podemos ter aí uma certa correção, por isso a cautela. Com relação à Petrobras, margem equatorial, IBAMA aprova simulações para exploração de petróleo. Vai sendo ali, o cronograma de devagar por parte do IBAMA, vai ser de pouco a pouco. Fica muito bem claro que o IBAMA quer ser o ator principal, no meio dessa trama com a Petrobras, mas o que eu acredito pessoalmente? Que vai sair. E saindo, o que eu acredito ainda em relação a cenários, que a Petrobras ela irá diminuir um pouco os dividendos, não muito, por quê? Porque a União depende dos dividendos de Banco do Brasil, Petrobras e das participações do BNDES, mas ela deve fazer fortes investimentos, tá? Claro que hoje a Petrobras planeja investir até 20 bilhões de dólares no pré-sal, tá? Até o ano de 2029, mas é bem provável que também boa parte desse investimento seja destinado, tá? Aí também a margem equatorial. E, com o petróleo Brent na casa dos 75 dólares, esse número aí de alvo da Petrobras vai para a casa dos R$ 52, saindo dos 48 por 52, como preço-alvo aí do médio e longo prazo, colocando como de crescimento em média de 5% ao ano, com margem equatorial, que eu acho que é bem viável para a Petrobras, fora uma expectativa também de crescimento de dividendos. Então, estou acompanhando de perto um papel que hoje caiu bastante, nos últimos 6 meses, 16% de queda. Lembrando que o dia 2
é Datacom também de Petrobras, tá? Quem sabe aí o mercado nos dá a oportunidade dela bater de novo nos 30, ou aliás, nos 31 ou 31,50 também, eu já penso em entrar hoje, tá? Com relação a Banco do Brasil, amanhã, pessoal, é bem provável que o Banco do Brasil nos dê mais uma daquelas oportunidades ou uma chacoalhada aí na sua cotação, tá? 25 e 26 foi o fechamento de hoje, 0,94% de queda. E aqui vem mais um fator para prestar atenção. Claro, é a remuneração aos acionistas referente ao segundo trimestre antecipado de 2025, 516 milhões, sendo que no ano passado esse volume foi de 1 bilhão 165 milhões de reais, ou seja, praticamente a metade, tá? Aí aqui já liga o sinal de alerta. Quem sabe amanhã nos dê essa oportunidade. Bruto daria aí 0,09 por ação, também entra com aqueles já anunciados 0,28 líquido, né? Então a data com dia 2 e o pagamento no dia 12. Isso não é nenhuma novidade. Já tinha sido anunciado, porém o que chamou a atenção foi o volume. Aqui eu vou dar um adendo, tá? Um porém também positivo para, quem sabe, né, ser um fator do outro lado, que é o primeiro fator é o seguinte: nós tivemos um lucro menor no primeiro trimestre, logo, para você fazer a antecipação do segundo trimestre, você necessita, né, aí, nesse caso, de um fluxo de caixa, né, maior, tá? Então, nesse sentido, poderíamos ter o que? Um pagamento menor de antecipação e talvez um anúncio maior lá quando tivermos já os resultados do segundo trimestre. Mas, né, todavia, acho difícil de acontecer, tá? Visto que esse primeiro trimestre foi bem difícil para Banco do Brasil, porém, vamos acompanhar como que irá se desenrolar. E aqui, né, nós tivemos, volto a demonstrar, 0,20 por ação no ano passado, ou seja, menos que a metade para esse ano em JCP de antecipação. Como eu falei, pode ser, né, aquele outro efeito, o efeito de fluxo de caixa menor, e talvez depois ganhe um dividendo maior lá mesmo no segundo trimestre, quando nós tivermos o resultado do segundo trimestre, ou também, né, aí sim, pode ser um fator de já, aí você já tem uma precificação de que o segundo trimestre também será um segundo trimestre bem difícil, bem desafiador, mas vamos acompanhar aqui, tá? Um outro fator que eu gostaria de compartilhar é sobre comportamento de mercado, tá? Nos pregões de Banco do Brasil, após fortes quedas superiores a 10%, 10 pregões depois, muito dificilmente, o que nós tivemos? Aí, Banco do Brasil negociando a uma média de muito alta, né? Ou seja, acima de 5%, 6%, ou de muito queda, ali, algo em torno de 4 a 5%, como demonstra esse gráfico. Porém, como tudo, né, tem a sua primeira vez, quem sabe isso ocorra aí nos próximos pregões, tá? E também dias para recuperar o valor de mercado antes, né, aí das 10 maiores quedas, ou seja, vamos dar um exemplo aqui, qual que seria o valor para, né, a recuperação? Seria lá os 29 daquela quinta-feira, pré-sexta-feira, né, pré-divulgação dos resultados ou pós-divulgação no pré-mercado, lá nós tivemos cerca de 15% de queda. Para voltar aos 29, em mediana, isso se deu aí em 116 dias e a média de 320 dias. Ou seja, por isso que eu acredito nesse momento, com esses números, que o Banco do Brasil nos dará ainda uma boa janela de oportunidades, pelo menos para novos aportes, até mesmo em preços melhores. Vamos acompanhando em como que isso irá se desenrolar. Com relação à queda da Semin, não é nenhuma novidade, aquele fator de correção pós-dividendos, resultado ruim na minha visão. E com relação à Vale, nós tivemos também uma certa correção com relação a minério, né? Toda a tentativa de euforia, a tentativa de respiro com relação ao minério, 54,64, o Banco City excluiu as ações da Vale da sua carteira, então isso também para quem acompanha, acho que deve fazer aí um certo preço, ao menos no curto prazo, porém é só um agente de mercado, no longo prazo acho que não influencia tanto. Olhando para dividendos, a Genial amanhã soltará um relatório acreditando em 12% de dividendos para 2026.
Entretanto, todavia, o que eu gosto? Eu gosto quando esses ativos, né, são largados ou deixados de lado por boa parte do mercado. É o que já está acontecendo com a Vale. Petrobras começou a ter isso nesse início do ano e Banco do Brasil parece que também vai nessa mesma direção. Pessoal, esse é o vídeo, tá? Antes de encerrar, tenho aqui um sinal de alerta ligado. Hoje é dia 21 e não deixe para tentar fazer a sua declaração lá no último no último dia do mês, tá? Nós temos aqui um especialista no canal, é o Roberto, que está atendendo, mesmo, né, com o maior número de chamados aí no curto prazo e de espaço de tempo, ele está atendendo a todos os investidores, inclusive se você falar que é inscrito do canal, ele dará uma atenção maior no seu caso, fazendo aí também um preço promocional para você investidor. Felipe, vou tentar fazer só, vou usar algum aplicativo. O problema é depois, tá? Então, por isso que eu sugiro aqui, caso ocorra alguma incongruência, algum dado incorreto, aí a quem você irá, né, direcionar tudo isso, a quem você irá fazer aí as expectativas, né, de mudança caso os números não batam, tá? Então, por isso, faça com um profissional, é a minha recomendação aqui com o Roberto. Pessoal, link na descrição. O vídeo não é uma representação da compra ou de venda de ativos. Para isso é necessário sempre, né, um profissional ter o certificado de analista aí, tá, técnico, pensando em investimentos. Porém, é importante trazer sempre expectativa de você ter, né, aí pensamento divergente, novas ideias para a evolução dos investidores. No mais, o vídeo aqui, tá, encerra com o pedido da sua inscrição, do seu compartilhar e do seu gostei, além do seu comentário com relação aos ativos mencionados. Banco do Brasil amanhã irá fazer aportes? Se cair, né, aí abaixo dos 23, você tem caixa? Se cair abaixo dos 22, você está preparado? Coloque aqui nos comentários para aproveitar as boas oportunidades. Os mais bons apostas a todos vocês e até o próximo.